para o distrito de Nova Friburgo. A produção do programa Raízes da Terra foi até essa localidade, no sítio Bonfim, conhecer uma atividade agrícola inédita em Nova Friburgo, o cultivo das punks, as plantas alimentícias não convencionais. Esse termo punk foi criado em 2008 pelo biólogo e professor Valdeli Ferreira Knupp. Punk é um termo criado para designar plantas que podem servir de alimento, mas que não estão disponibilizadas pelo comércio tradicional. Muitas delas faziam parte da alimentação do brasileiro no passado, mas foram sendo substituídas por alimentos com maior interesse comercial e de agricultura extensiva. As punks podem ser desde sementes e frutas até gramíneas, os conhecidos matinhos, e variam de região para região. Para denominar uma planta de punk, é importante analisar o local em que essa espécie é encontrada. Em algumas regiões, uma determinada planta pode ser consumida por uma grande parcela da população e, por isso, não pode ser considerada uma punk. Entretanto, em outras áreas, ela assume essa denominação por seu uso ser ignorado na culinária da região. Logo, o que é considerado punk em São Paulo pode ser algo tradicional no Piauí ou no Ceará, como o umbu. Outro exemplo é a Ora pronobis, muito comum em Minas Gerais, mas considerada punk em outros estados. Vamos conhecer sobre a utilização das punks na gastronomia com Clarissa Martins e sobre o seu cultivo com o agricultor Flávio Jandre. Clarice já começa nos ensinando a preparar uma sálvia milanesa utilizando creme de leite de arroz, produto de sua marca Punks do Brasil. Clarissa, você está fazendo aí uma sálvia, né? Você explica pra gente. Essa é a sálvia peludinha. Ela é tipo uma sálvia mesmo, ela parece bastante, só que o gosto não tem nada a ver, nem o cheiro. E por causa desses pelinhos, ela faz uma estrutura que o ideal é para consumir ela empanada. Você pode empanar, fritar ou colocar no forno, ou na air fryer, no forninho, só não funciona no micro-ondas. E a estrutura dela de pelinho, ela fica, então ela fica crocante sempre. E aí o pessoal chama até de peixinho da horta, quem é vegano e tudo, né? Aí você passa nesse seu... Vou empanar com o requeijão de arroz, com um pouquinho de água e um pouquinho de azeite. Aí você passa assim, nesse cremezinho e passa em qualquer farinha, tá? Pode ser farinha de trigo, pode ser fubá, pode ser farinha de mandioca. Pode ser farinha de grão de bico, a farinha que você tiver. Aí volta de novo. Volta de novo, aí ele vai ficar grossinho. Tá vendo? Vai ficar bem grossinho. E aí você coloca aqui. 2 vezes o processo. O ideal é 2 vezes. Quando você faz com ovo, você pode fazer com ovo também. Você bate o ovo, não precisa usar esse aqui, né? E você tempera, o segredo de empanar com ovo é você não temperar o ovo, temperar a farinha. Que aí ele fica mais crocante. Então você pode fazer com ovo e a farinha do mesmo processo. Aí você só precisa fazer uma vez. O ovo é só um. Isso. É porque eu estou acostumada a fazer com ovo. Aí então... com o ovo é só um, porque o ovo já dá uma estrutura bem fofinha, né? E aí não precisa empanar 2 vezes. Aí a gente empana 2 vezes quando é um produto vegano, quando você usa um creme de leite vegano, uma maionese. Aí no caso aqui eu usei requeijão, tá?
Clarissa, nós fomos na mata, fizemos nossas compras, né? Agora você vai explicar para a gente todos esses componentes aí que são as punks, né? As plantas alimentícias não convencionais. É legal isso, gente. Depois que começa a conhecer as plantas, você não consegue olhar para nenhum mato sem ficar procurando alguma que se consome, né? Alguma que seja comestível. E é legal que, assim, qualquer lugar que você for, qualquer cantinho que você vá de jardim, você vai encontrar pelo menos uma, né? E aí, dando essa volta hoje, a gente tem todas essas plantinhas aqui, todas elas comestíveis. Algumas delas a gente fez um prato agora, né? A gente já falou da sálvia, né? Você fez essa ficou folhinha, assim. né? E ela ficou assim, empanada. Isso. Né? E você fez junto, né? Você arrumou no prato ali o coração da banana, né? Explica pra gente. É esse aqui, né? Esse aqui tá pequenininho, ainda pode ficar desse tamanho até. E aí você usa essa parte de fora, você tira, né? E você vai usando tanto a flor, que é esse aqui, esse negocinho aqui, quanto a parte de dentro. No caso aqui, eu já tinha ela congelada, pré-preparada, sem essas florzinhas aqui, mas a parte de dentro dela. Por isso Essa folha não usa, não. a de fora, ela costuma ficar muito fibrosa. Tá? Ela é super amarga. Então, a gente cozinha 3, 4, 5 vezes. Enquanto ela estiver amarga, a gente vai cozinhando. A folha. A flor, essa aqui também, a florzinha. É muito amargo. Então, assim, ela é um item para gastronomia muito interessante, porque você congela, ele mantém a textura, ele absorve o gosto de vários ingredientes, mas você tem que cozinhar várias vezes, trocando a água para tirar o amargor, né? Fazendo isso parece uma alcachofra. Você pode trabalhar ela como se fosse como se fosse uma alcachofra. E aqui você fez com carne moída ou refogado. Isso. Aí parece até uma camponato, alguma coisa assim. Eu coloquei pimentão, tomate e refoguei no azeite. Então ela já estava cozida, já estava congelada. E também misturei com a carne moída. Precisa ver que ele absorve, na hora que você provar, que absorve mesmo o gosto, né? E o anis, a gente já mostrou ali também, Isso. né? O anis, o Flávio deu uma entrevista. Você usa só a semente ou a folha também? Não, a gente usa no geral as folhas. É que tá na época da florzinha mesmo, né? Que a gente come a... Pode comer. Eu já botei várias vezes, Isso. uma delícia. Pode comer. Não usa aqui, não? A gente até usa, por exemplo, se for fazer o tempero, que é esse aqui. A gente usa ele. Mas como ela só dá uma vez ao ano, a gente realmente usa mais as folhas. Olha como a gente não conhece nada. Para mim era só a semente, mas no caso a folha. Isso, tudo, né? Menos o caule, que o caule é muito fibroso. E ela é chamada de anis, né? Na verdade é da família da alfavaca. E é chamada de anis porque ela tem um cheirinho de anis, né? Só que a gente até demorou um pouco para trabalhar nela na culinária porque eu achava muito doce. Mas aí eu fui percebendo que se combinasse com outros ingredientes, ela daria um resultado legal. Então, assim, ela realmente combina com o hibisco, que é essa folhinha aqui, que a gente chama de vinagreira. Tá? Essa folhinha aqui, ela é azeda. Ela praticamente não tem gosto de nada, ela é azeda. Né? Se quiser até provar. Provando tudo. Meus filhos adoram comer essa folhinha como se fosse... tô brincando de comer mata. Eles vão lá e comem. Agora, esse hibisco, você planta ele... Isso que é só para entender, por exemplo, você pode ter uma lavoura extensiva desse hibisco? O hibisco talvez consiga. Talvez, assim, não aqui em Friburgo, por ser frio, ela demora a floração e tudo. Talvez em outros locais, sim, né? Azedinho mesmo. E aí a gente complementa o sabor do hibisco, que é azedo, com a alfavaca anis e faz esse temperinho aqui. Essa cor aí que a gente está vendo é a cor do hibisco. Do hibisco. Né? Totalmente natural. Mas o sabor, ele é complementado com a alfavaca anis, porque senão ia ser só azedo. Entendi. E o que a gente vai botar na gastronomia com esse... Esse aqui a gente tempera muito a salada. O pessoal gosta de temperar a salada porque a salada fica toda pipocadinha de rosa. A gente vai fazer isso hoje. E você pode também, por exemplo, fazer um purê de batata. A gente vai fazer hoje também. Você pode grelhar, você pode
Usar na pipoca, o pessoal gosta muito, que fica tudo rosa, né? E fora os benefícios para a saúde. O hibisco é muito utilizado para desinchar, é muito utilizado hoje em dia, super popular. E a alfavaca anis, pouca gente conhece, ela é altamente digestiva. Inclusive, existem remédios baseados só nela para melhorar a digestão.